Há muitas pessoas que não creem. Pero isso não é realidade. Jesus vai a regressar. Jesus vai a volver. E então vendrá o fim. O fim de quê, pastor? O fim de todo. Como uma vez perguntaram, não? Pastor, lhe perguntaram ao pastor, nunca nadie foi ao inferno e volvió de allá para dizer que existe. E nem ao cielo e volvió de allá para dizer que existe. E se todo isso que estamos fazendo aqui é tudo em vano, ou seja, não existe cielo e inferno. E se nós outros morimos, e não existe cielo e inferno. Não existe cielo e inferno. E então, muito sábio dijo que se nós outros morimos e nada de lo que creíamos é real e verdadeiro, que é o que perdemos? Nada. Não perdemos nada. Porque já que não existe, não perdemos quê? Nada. Agora, e se existe? Que é o que perderíamos? Todo. Se uma pessoa me diz se o inferno não existem, e eu vivo crendo que se existe, quando eu me muero, que foi o que perdi? Nada, porque não existe nada. Agora, se existe, e eu não creí, que foi o que perdi? Todo. É melhor então viver crendo que sim existe. Jesus disse que antes de que o fim chegara, nadie sabe o dia nem a hora. Segundo a Bíblia, nem Jesus sabe. O Hijo não sabe o dia nem a hora. O Padre lo tiene reservado para ele. Nadie sabe o dia nem a hora que Jesus vendrá, que o mundo se acabará. Pero Jesus dijo que nós outros poderíamos saber que se acerca o fim por umas señales. Você sabe que vai chover quando o cielo se pone gris, as nuvens, o cielo se cierra, não? O clima cambia. Você não sabe em que momento exato vai chover, pero você sabe que vai chover solo por observar al clima, a las nuvens, porque elas lhe dão que señales. Uma mulher quando sabe que está embarazada, como ela descobre? Su cuerpo empieza a dar que? Señales. Usted quando agarra gripa, pero quando uma pessoa tem gripa, como ela sabe que tem gripa? Antes de griparse, há señales. Ela estornuda e logo diz: estou gripando. Isso já é uma que? Señal. Você pode ver que é incrível como uma mulher se percapta de que seu marido lhe está traicionando. Como ela descobre? Señales. Las señales. Há señales. Você não vê o hecho como tal, pero você vê as señales. Algo não está bem, são señales, me está enviando señales, me está mostrando algo que está diferente, que cambiou. São señales. Me deu a entender? Assim como também quando alguém se enamora de você, uno quizá não se declara, pero você percebe que las señales. Então Jesus disse: antes del fim, ustedes sabrán que el fin se acerca por las señales. E quais são as señales del fim? São várias. Depois você lê todo Mateus 24, pero hoje quero enfocar em uma. Versículo 12. Versículo 12. Disse Jesus: e tanto aumentará a maldade, que o amor de muitos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. E este evangelho del reino será predicado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então vendrá que? Então em Mateus 24, Jesus habla muito
sobre las señales. São várias las señales, e guerras, e hambre, e várias coisas que já hemos visto. Pero uma que me chama muito a atenção é o versículo 12, em donde Jesus disse que a maldade se multiplicará, aumentará, crescerá tanto que o amor de muitos, não de todos, pero de muitos, aí vamos a um detalhe importante, se enfriará. O que significa enfriar? É agarrar algo que estava caliente e cambiar de temperatura. Você não enfria algo que já está frio. Você só enfria algo que estava aqui, caliente. Você vai comer uma comida muito caliente, você antes que? Para quê? Você quer enfriar? Ou você agarra um bebê recém-nascido e lhe dá uma sopa a 130 graus. Calma, não me peguem esse exemplo. Nós outros agarramos algo caliente e enfriamos. Não é assim? É o que Jesus está dizendo. Ele disse: mira, eu não sei o dia nem a hora, pero algo eu les puedo adelantar. Ustedes sabrán que está chegando o fim, quando ustedes vean que o amor de muitos se enfriará. Que amor é este? Que amor é este que Jesus está dizendo? Jesus disse que, antes de esto, que todos os mandamentos se resumem em dois. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todo y amar a su prójimo. Es de este amor que Él está hablando. Amor hacia Dios y amor hacia su prójimo. Ele dijo: el amor de muchos se enfriará. No se perderá el amor, pero este amor será frío. Es el caso de la mamá que agarra un bebé recién nacido y lo tira a la basura. ¿Cómo puede? Tiene que ser una persona muy ¿qué? Fría. No tiene sentimiento, pero está frío. El amor hace un ser humano indefenso y ya tira así, ni se preocupa. El amor de que Jesus está falando é este, principalmente, não solamente o amor hacia Deus, sino o amor hacia su prójimo. Porque o contrário do amor hacia o prójimo é o egoísmo. E que é ser uma pessoa egoísta? É uma pessoa que só está preocupada por si, que só quer saber de si, e não lhe importa nadie e nada mais. Ela só quer saber de si, é egoísta. Se me deu a entender? Um exemplo, Jesus disse: o amor de muitos se enfriará. A Bíblia diz já em Apocalipse capítulo 2 de uma igreja, eram 7 igrejas, não? Uma das igrejas, a igreja de Éfeso, ele disse: eu conosco tus obras, conosco esto, conosco aquello, tu labor, tu perseverancia, que não soporta a los nicolaitas, a los falsos maestros, pero tenho algo contra ti. Que tenho de contra ti? Vocês não leem a Bíblia. Ele disse: eu tenho de contra ti que has abandonado tu primeiro amor. Eres perseverante, eres uma pessoa muito trabalhadora, eres uma pessoa de muita fé, pero has dejado tu primeiro amor. Es decir, já não me amas como me amavas antes. Tu amor se enfriou. Tu amor agora só são palavras por obrigação. Estão juntas por direitos, não sei como se diz, juntas por... porque tem que estar. ¿Sí me entiende? Antes en el noviazgo, quando conheceu, não porque eres el amor de mi vida, porque te quero e eres mi reina, mi cielo, mi diosa, mi todo, não era assim? Aí se passou os anos, estão juntos, pero aquele amor de que um dia hubo entre essas duas pessoas, onde está? Se enfriou. Se enfriou, tanto que hay parejas hoje que não são parejas, são amigos, que se chamam de parejas. Assim há pessoas com Deus, que su amor com Deus, hacia Deus e hacia su prójimo, se enfriou. É frio. Mira, estamos vivendo
algo que nunca vivíamos, ou nunca vivimos em 100 anos de existência, não? Em um siglo nunca havíamos vivido uma pandemia. Bueno, eu por lo menos nunca vivi uma pandemia. Você já viveu uma pandemia? Quizás nossos abuelos, tatarabuelos, quintabuelos, sextoabuelos viveram. E eu estava pensando estes dias, e eu incluso platicava ayer em uma classe que hicimos, que qual é o grande problema da pandemia em questão de contágio? Quem são as pessoas de maior problema quando hablamos de contágio? Quem são as pessoas mais peligrosas? As pessoas que são risco para todos em um contágio, em uma pandemia. Quem? Há dois tipos de pessoas em la pandemia: os que são contagiados e apresentam sintomas, e uns que são chamados de assintomáticos. Os assintomáticos é o grande problema. ¿Por quê, pastor? Porque um assintomático, o que é? É uma pessoa que agarra o vírus, se contagia a outros, pero ella ¿qué? Ella não apresenta síntoma. Então, se ella le toma a temperatura está como? Está bem? E ele está levando o quê? O vírus. Porque uma pessoa que tem síntoma, luego se le pode remediar, le pode ajudar, le pode aislar, le pode quarentenar, le pode fazer um montão de coisas. Se debilita uno. E dependendo do grado da dificuldade ou da reação de cada uno busca ajuda. Uno se rinde delante do dolor ou do risco de sua vida. Pero uma pessoa assintomática, ele agarra o vírus e já se contagia. O vírus está em ella e ele não sente nada. E porque não sente nada, ele já começa a contagiar a quê? A todos. Ele está contagiado e contagia a outros. Espiritualmente, é assim. Também na igreja e fora da igreja e no mundo. Temos na igreja os sintomáticos e os assintomáticos. Quem são os assintomáticos? Os que o amor se enfriou. Não saíram da igreja, mas estão contagiados. Contagiados espiritualmente por um vírus chamado pecado, malos olhos, dúvida, malícia. Como? Sobretudo dúvida. É uma pessoa que ella ama a Deus, pero já não ama mais com o mesmo amor de antes. É aquela pessoa que está na igreja indiferente. Antes, seu amor era um amor puro. E fazia as coisas com amor, com devoção, com dedicação, com carinho, com ganas, com toda a sua força. Hoje em dia, ela sigue sendo, mas já não mais como antes. O amor se enfriou. É aquela pareja que seguimos juntos, mas já não nos amamos como antes. Já não nos relacionamos como antes. Não praticamos como antes. Não temos intimidade como antes. Estou contagiado, pero nadie percebe. Porque se uma pessoa está mal, então podemos perceber e podemos ajudá-lo. Espiritualmente, também le ponemos em quarentena. Também le vacunamos aqui na igreja. Espiritualmente. Todo o que se hace para combatir uma pandemia e o vírus, hacemos espiritualmente também. Existe pandemia espiritual, em donde várias pessoas se contagiam com vírus. Que vírus? Medo, malos olhos, malícia, dúvida e coisas semelhantes a estas. Pecados de vida sentimental, pecados por ir por dinheiro, vários pecados. E aí uno, quando está contagiado, contagia quem? A outro. Qualquer dia eles vão falar aqui sobre o profeta viejo que disse na Bíblia. O profeta viejo é um exemplo de uma pessoa sintomática, que é aquela pessoa que sigue sendo profeta, pero já não tem mais a presença de Deus, então contagia a outros, le hace daño a outros. Se me deu a entender? E está aqui, entre nós outros, pero já não ama mais a Deus como antes. Está quizás por um descargo de consciência. Existe a palavra aqui? Para poder cumprir com a obrigação. O amor se está enfriando de muitos. Muitos. Quantos que um dia amavam, um exemplo, a obra de Deus? Amavam. Amar ao ponto de que não, querido, eu quero limpar o banho da igreja. Por amor.
Era com amor que se dava uma ofrenda, ou com amor que se dava um dízimo, ou com amor que se aportava qualquer valor. Era um prazer hacerlo. Pero, infelizmente, hemos visto em muitos lugares uma igreja em onde a gente está fria. A oração é fria. A maneira como actúa é fria. Qual é o contrário de amor? El amor caliente. É uma pessoa egoísta. O que é uma pessoa egoísta? É aquela que vem, se siente e se vai. Ela não quer compromisso. Ela não quer involucrar-se. Ela não quer evangelizar. Ela não quer que nadie lhe visite. Ela não quer nada. Ela solamente quer ser a sua maneira. E se olvida que no cielo não vamos a estar solos. No cielo vamos a viver como igreja. Alabando a Deus. Aislamiento é solamente para sanar. Para que uno pueda volver a viver em quê? Com todos. Não é assim a pandemia? Uma pessoa tem o vírus, se lhe detectou o bicho, que é o que tem que fazer? Aislar-se. Pero é aislar-la para deixá-la em depressão? Não, é para que ela não contagie a outros e não se contagie também. Para que se recupere e vuelva a viver com os demais. Pero a gente que quer seguir aislado. Você quizás mire e diga, esta chica, como pode haver tirado seu próprio filho, recém-nascido? Eu jamais lo haria. Você não tira um bebê recém-nascido a la basura para morir. Pero quando você não habla de Jesus a uma pessoa, você está matando uma pessoa igual. Você vê seu vecino sofrendo, você sabe que outras pessoas sofrem, você sabe qual é o remédio, você sabe a solução, você sabe onde elas podem ser ajudadas, pero você é indiferente. Seu amor está tão frio, você está tão fria, tão frio, que você pensa, não é meu problema. Esse é o problema. Você pensar que não é seu problema. Você pensar que não é sua responsabilidade. Pero você, como cristiano, tem que entender que é responsável por seu prójimo. Você pensar, não, pastor, eu não vou falar de Jesus porque uno não quer escuchar, uno não quer saber. É sua responsabilidade. É muito fácil para nós outros mirar a uma mamá que tira a basura a seu bebê e dizer, esta chica está mal, esta chica tem demônios. Sendo que deveríamos de mirar a ele e pensar, ela é minha irmã, temos que ajudá-la. Ela necessita de ajuda. ¿Por que vou juzgá-la por um pecado que ele está cometendo, que é diferente de los pecados que eu cometo, como um cristiano frio, egoísta? Quando não falamos de Jesus, estamos sendo egoístas. Quando pensamos e nos precipitamos, nos antecipamos, como se diz, preconceito, não? O preconceito, você toma um conceito antecipado de lo que uno vai pensar. Você está vendo seu vecino sofrendo, você sabe que seu familiar está necessitando de Jesus e você não habla de Jesus para eles. Você já toma antes em sua mente uma, como se diz, você já tem um julgamento, já tem um prejuízo, você já tem um prejuízo. Não vai falar porque não vai aceitar. É porque você não o vê como, você não se vê responsável por esta pessoa. Pero Jesus disse, amar a Deus sobre todo e a seu prójimo como a si mesmo. Como eu posso estar indiferente ao dolor de uma pessoa? Como eu, tendo a solução, vou deixar que uno se arregle solo? Bueno, uma das señales del fin é isto: que o amor de muitos, e quando o amor se enfria, uno se pone como indiferente. Quando o amor se enfria, uno não le importa nada. Então não lhe serve nem falar, porque uno não vai querer ouvir. Se você quer volver a seu primeiro amor, você tem que humilhar-se. E humilhar-se é ir de encontro a seu ego, seu egoísmo, seu próprio eu. E entender que não é sobre você, é sobre todos nós outros. A obra de Deus não se hace para uma pessoa, é para um grupo de pessoas. Não existe esta coisa de Jesus solo para mim. Ele é o pão. Jesus agarrou o pão e que isso? Lo comió solo. Ele que isso? É o que ele quer que hacemos, o que hagamos. Que ele seja partido entre todos. Aí um passa de la mano para o outro. Ou seja, comparta-me com os demais. Não deixe que seu amor se enfrie. E se seu amor já se enfriou, aí como recuperar, aí como calentar-se.
pero isso depende de humildade de parte de quem está frio. Amém? O fim está cerca. As señales estão aí. Várias señales hemos visto. Aunque muitos han visto e são ciegos. Han oído e são sordos. Pero as señales estão aí. O fim se acerca. Amém? Póngase de pé, por favor. Qual é o destino que você quer para sua alma?